Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB Hinos Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus. Assunto de hoje, andando segundo os ensinamentos de Jesus, a base para uma vida vitoriosa. É necessário que você acompanhe esse vídeo, que vai te ajudar muito espiritualmente. Quando pensamos na vida cristã, o maior exemplo que temos é o próprio Jesus Cristo. Ele nos deixou um caminho claro, com instruções diretas sobre como devemos viver, agir e nos relacionar uns com os outros. Amados, seus ensinamentos não foram apenas palavras de sabedoria, mas sim direções práticas para que possamos trilhar um caminho seguro, firme e abençoado. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Amados, se Ele é o caminho, não há outro modo de alcançar a Deus senão vivendo conforme o que Ele nos ensinou. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos bíblicos de pessoas que seguiram, seguiram a Cristo. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que seguiram o Senhor com fé e sabedoria. Hebreus 11 nos dá um verdadeiro catálogo de heróis da fé que andaram segundo os ensinamentos de Deus, mesmo antes da vinda de Cristo. Abraão, por exemplo, é chamado o pai da fé, pois obedeceu a Deus sem questionar. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso nós podemos ler em Hebreus capítulo 11, no versículo 8. Agora, amados, mais um exemplo também. Esse exemplo é forte, que é o exemplo de Moisés, que escolheu sofrer com o povo de Deus em vez de aproveitar os prazeres passageiros do pecado no Egito. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Hebreus capítulo 11, 24 e 25. Queridos, esses exemplos nos mostram que seguir a Deus exige renúncia, exige fé e uma vida de obediência constante. Assim como eles, nós somos chamados a ser diferentes nesse mundo. A Bíblia nos ensina que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Isso significa que não podemos viver de acordo com as normas e valores deste século, mas devemos transformar a nossa mente e o nosso coração para viver conforme a vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Irmãos, agora eu vou mudar um pouquinho o curso. Como o cristão não deve se comportar hoje em dia? Vê se você se encaixa aí, amados. Nos dias atuais, o comportamento do cristão deve ser um reflexo claro de Cristo. Porém, infelizmente, muitos têm se conformado com os padrões desse mundo. Vivemos em tempos de relativismo, onde tudo parece ser permitido. Mas, amados, Deus não mudou. Seus princípios permanecem os mesmos. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. O cristão não pode compactuar com práticas que afastam do caminho do Senhor. Exemplos: a mentira, a fofoca, o adultério, a ganância, a falta de amor ao próximo, são exemplos de comportamentos que desagradam a Deus, entre muitos outros, e devem ser rejeitados por todo aquele que deseja seguir os ensinamentos de Cristo. Irmãos, fiquemos alerta quanto a isso, que é muito importante para nós como cristãos.
Porque, irmãos, é triste ver muitos irmãos e irmãs caindo nas armadilhas da sociedade moderna, onde se busca o sucesso a qualquer custo, sem se importar com os meios para alcançá-lo. Mas Jesus foi claro ao dizer: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder sua alma, mais ou menos assim. Mateus 16, 26. Não podemos negociar os princípios de Deus para agradar ao mundo. Nossa prioridade deve ser viver de acordo com a palavra de Deus, e não com o que é popular, o que é aceito pela maioria, o que é modinha, o que é viral, né? Amados, a busca incessante por status, o materialismo exagerado e a falta de compromisso com a fé são comportamentos que devemos combater. A palavra de Deus nos exorta a sermos diferentes, a sermos um povo separado para Ele, que não se contamina com as corrupções deste mundo. Amados, porque muitos, há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. Portanto, amados, se desejamos agradar a Deus, devemos estar atentos ao que Ele nos diz e viver de acordo com isso. Vamos para perguntas agora. O pessoal gostou de perguntas que eu fiz nos vídeos anteriores. Vou fazer aqui 6 perguntas. 6 perguntas para reflexão. Aí você responde nos comentários. Será que sua vida tem refletido o caráter de Cristo ou as práticas deste mundo? O que você tem feito para ser luz e sal na sua comunidade e família? Como você tem lidado com as pressões deste mundo para viver de forma contrária à palavra de Deus? Você tem sido um exemplo de fé e obediência como os heróis da Bíblia? Quinta pergunta, será que você tem dado mais valor às coisas materiais do que à sua vida espiritual? Isso é muito sério. E a sexta pergunta, como você tem buscado o fortalecimento da sua fé em tempos de tantas distrações? E põe distrações nisso, né, irmãos? Vamos lá então para uma chamada à transformação. Amados, precisamos urgentemente voltar aos caminhos antigos, a simplicidade e a obediência à palavra de Deus. A nossa vida precisa ser um reflexo claro de quem Jesus é. Não adianta carregarmos o nome de cristão se não vivermos como ele nos ensinou. A mudança deve começar em cada um de nós, começando de mim aqui, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso bairro, no nosso trabalho, enfim, na nossa convivência. Nós devemos mudar, amados, e todos têm que perceber essa mudança. E para isso precisamos de humildade, arrependimento, precisamos reconhecer onde estamos falhando, onde nos deixamos levar pelos valores desse mundo e onde nos distanciamos dos padrões de Cristo. Mas a boa notícia é que Ele está sempre pronto para nos receber de volta e nos perdoar e nos guiar novamente pelo caminho da justiça. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Onde está escrito? Você sabe? Mateus 12, versículo 28. E para concluir, amados, a mensagem de Cristo é clara. Devemos andar segundo os seus ensinamentos, vivendo uma vida de fé, amor, obediência e santidade. Não podemos deixar que as distrações e os prazeres desse mundo nos afastem da verdadeira alegria e paz que encontramos somente em Deus. Lembre-se, seguir a Jesus é mais do que um rótulo, é um compromisso diário de viver como Ele viveu. O caminho pode ser estreito, mas o único que leva à vida eterna. Fique firme e constante, sabendo que seu trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 58. Pergunte a si mesmo, estou disposto a viver segundo os padrões de Cristo? Ou segundo os padrões do mundo? Tempo de decidir é agora. Viva para Cristo. Deus te abençoe.